E aí, pessoal? Bom, Machona aqui de novo. Começar aqui nossa primeira aula de conteúdo do nosso curso de controle da Titãs. Hoje a gente vai falar sobre robôs móveis e o que é a robótica móvel. Primeiramente fazer uma breve menção aqui. Achei muito fofinho esse template de slide que os nossos capitães fizeram pra gente. Com essa bonequinha aqui que é entusiasta de controle e robótica e tudo mais. E ela vai estar explicando para vocês um pouco sobre robótica. Então, vamos começar? Bom, a gente vai falar especificamente da parte de robótica móvel, tá? Porque existe uma diferença que é os robôs móveis e os robôs manipuladores. Então, robôs móveis são esses robôs que vocês conhecem, esses carrinhos, basicamente, mas não necessariamente só carrinhos, tá? Podem ter robôs humanoides, podem ter drones, são robôs aéreos, né? Podem ter submarinos, qualquer robô que se locomova por aí é um robô móvel. Então você tem com rodas, com pernas, com turbinas, com hélices, são vários tipos de robôs móveis. Os robôs não móveis, né, são os robôs manipuladores. Eles são aqueles braços robóticos que ficam fixos assim, ficam se mexendo e fazendo solda, indústria, montando essas coisas. E óbvio que podem ter robôs móveis com robôs manipuladores, tá? E você tem um robô manipulador móvel. Bem bacana. Bom, então, esses robôs móveis aqui vocês já conhecem. São desenvolvidos pela equipe de Robótica Titãs. Acredito que esses 4 aqui em cima foram desenvolvidos por vocês, né? E pelos trainees. Tô assumindo que vocês são os trainees, né? Mas foram pelos trainees desse último ano. Então, a gente pode perceber que desses 4 aqui em cima e esse de combate, eles têm uma coisa em comum, que é a presença de 2 rodas paralelas, né? Só que alinhadas no mesmo eixo. A isso nós damos o nome de tração diferencial. Então são robôs móveis de tração diferencial, que é caracterizado por robôs com 2 ou mais rodas paralelas, né? Tracionadas independentemente. Então, você tem aqui um robô com as rodas uma de cada lado, né? E aí geralmente você tem pontos de apoio e você consegue mover esse robô de acordo com a velocidade que você emprega em cada uma dessas rodas. Eu vou passar para o próximo slide que eu acho que vai fazer um pouco mais de sentido. Então, para fazer o robô andar para frente, a gente coloca as 2 rodas paralelas, né, para girarem no mesmo sentido, na mesma velocidade. Então, a tendência é o robô andar em seguir uma linha reta. Se a gente quer fazer uma curva, a gente coloca, por exemplo, eu quero fazer uma curva para a direita. Então, eu coloco a roda da esquerda para girar um pouco mais rápido do que a roda da direita. Então, ele vai acabar fazendo uma tendência para ir para a direita. É igual acontece em retroescavadeiras. Não sei se já viram uma retroescavadeira funcionando, mas ela funciona desse jeito. E aí, por fim, se eu quero fazer o robô girar em torno do próprio eixo, eu faço ele uma roda girar para frente e a outra girar para trás. E aí ele vai rotacionar. E aí, fazendo esse tipo de combinação, eu consigo fazer o robô se locomover pelo espaço, tá? Vou voltar aqui nesse slide para explicar para vocês que isso daqui é a cinemática de um robô de tração diferencial, tá? Então a gente vai levar em conta alguns parâmetros do robô, que é, por exemplo, a distância entre as rodas e o raio da roda, tá? Com isso, a gente consegue relacionar tanto a velocidade linear do robô e a velocidade angular dele com a velocidade que cada uma das rodas tem que girar para empregar, para que essas velocidades linear e angular sejam empregadas, né? Então, no caso, a gente tem aqui as 2 equações de cinemática inversa do robô, que é, por exemplo, para a velocidade da roda direita, right, eu tenho que ela vai ser a velocidade linear do robô dividido pelo raio da roda, somado a velocidade angular do robô vezes a largura do robô, né, a distância entre as rodas, dividido por 2 vezes o raio. E a velocidade da roda esquerda
vai ser a velocidade linear sobre o raio menos a velocidade angular vezes a largura dividida por 2 vezes o raio, tá? Então, perceba que com essas equações eu consigo, por exemplo, eu estou nesse ponto e eu quero chegar em um outro ponto aqui. Eu quero que o robô ele saia de um ponto A e vá para um ponto B em determinado tempo. Com essa restrição, né, de ponto A, ponto B e o tempo, eu consigo definir qual é a velocidade linear que eu quero que ele empregue e qual é a velocidade angular que ele vai precisar empregar para cumprir esse meu desejo. E a partir disso eu sei qual a velocidade de cada roda que eu tenho que empregar no robô. Entenderam? Entenderam mais ou menos o problema? Basicamente, eu quero fazer ele de um ponto para o outro, e aí, com isso, eu consigo calcular a velocidade de cada uma das rodas para fazer ele desse ponto para aquele outro ponto em um determinado tempo. Então, beleza? Uma coisa importante de se falar é que esse robô, um robô de tração diferencial, ele possui restrições não holonômicas. Então, é um sistema não holonômico. O que isso significa? Isso significa que, dado uma posição atual dele, a próxima posição dele não vai depender apenas da posição atual, mas vai depender da posição atual e da velocidade da velocidade angular e linear que ele tem neste dado instante. Então, por exemplo, acho que vai ficar melhor de explicar aqui. Se eu tenho meu robô nesse ponto A aqui, eu quero fazê-lo chegar neste ponto B aqui, eu não posso simplesmente fazer ele assumir a linha reta que liga esses dois pontos, né? Se eu estou com um robô alinhado, eu tenho uma velocidade aqui, que é essa setinha vermelha apontando para cima, e eu tenho meu robô alinhado para cima, ou seja, se eu não tenho ele alinhado com o meu ponto para onde eu quero ir, eu não posso simplesmente fazer ele andar em linha reta. Ele tem que assumir uma trajetória curvilínea, né? Então, isso é uma restrição não holonômica, porque a posição futura dele, a próxima posição, não depende apenas da posição atual, mas depende da posição atual, da orientação dele e da velocidade, tanto linear quanto angular. Beleza? Aí, eu estou falando isso justamente para introduzir para vocês um outro tipo de robô que a gente não vai estudar tanto nesse curso, mas ele é importante de vocês conhecerem para desenvolver os projetos, por exemplo, do SSL, tá? Que são os robôs omnidirecionais. Que eles são robôs omnidirecionais, acho que esse nome já diz um pouco sobre eles, porque eles podem se locomover para qualquer ponto do espaço. Ele basicamente pode se movimentar em qualquer direção. Então ele é um sistema holonômico. Beleza? Para fazer isso, ele utiliza rodas omnidirecionais, que são rodas que, além do eixo de rotação padrão de qualquer roda, né, dá para ver aqui o eixo normal no centro da roda, no contato da roda com o solo, na extremidade da roda, ele tem roletes que permitem que a roda ela permita um movimento paralelo ao eixo de rotação. Então, uma roda convencional, por exemplo, você tem aqui a roda e ela permite um movimento apenas perpendicular ao eixo de rotação. Então, você tem o eixo de rotação aqui, né? E a roda ela só permite o movimento aqui, né? Agora, as rodas omnidirecionais não, elas permitem o movimento tanto aqui, paralelo ao eixo, quanto aqui, perpendicular ao eixo, tá? Claro que esse movimento paralelo ao eixo, ele não vai ser tracionado por essa roda, né? Quer dizer, ele até pode ser, né? Mas o que vai estar fazendo o robô se mover paralelo a esse eixo não vai ser aquela roda em si. Enfim, a gente pode falar um pouco sobre a composição dos movimentos de um robô omnidirecional mais pra frente, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam é que eles existem e eles são um sistema holonômico. Então, primeiramente, para que você faça um robô omnidirecional
você precisa de pelo menos 3 rodas omnidirecionais posicionadas nos vértices de um triângulo equilátero. Então você vai ter o seu robô, e aí no seu robô você projeta um triângulo equilátero, e aí você sabe aonde posicionar as rodas, obviamente que com o ângulo correto, né? Também o ângulo entre elas tem que dar, se não me engano, elas vão ter que estar no vértice do triângulo, olhando para o meio, alinhadas com o meio do eixo do triângulo paralelo a elas, né? Do outro lado. Acho que vocês entenderam. Enfim. E você pode ter robôs omnidirecionais com 4 rodas, com 5, com 6. O mínimo que você precisa é com 3, tá? E aí eles, por serem sistemas holonômicos, aqui neste exemplo que eu dei, um robô omnidirecional poderia simplesmente sair desse ponto A e seguir essa linha vermelha até o ponto B, beleza? Fica um pouco mais fácil a movimentação dele pelo espaço, tá? É mais difícil o cálculo, é mais complicado a implementação, é muito mais difícil, muito mais complicado, porque ele tem muito mais peças móveis, e aí a chance de dar errado é muito maior. A álgebra para controlar ele, para identificar o sistema, é mais complexa, mas no final ele tem um controle mais chique, mais rebruscado, por assim dizer, entendeu? Então, bom, por hoje é isso. Muito obrigado, obrigada pela minha entusiasta e feliz. Muito obrigado aí pela sua audiência, espero que isso tenha agregado alguma coisa de conhecimento para vocês. Qualquer dúvida, comentário, sugestão, coloque aqui nos comentários desse vídeo. Me mande pelo WhatsApp se você tiver meu número. Se você não tiver meu número, me manda no Instagram, no e-mail, no, sei lá, telefax, pega meu contato com alguém da Titãs, ou coloca aí nos comentários e eu respondo, alguém responde, e é isso aí. Se vocês acharam que eu falei algum erro crasso aqui, se eu bobeei, se eu falei alguma coisa, por favor, coloque nos comentários e a gente vai aprimorando essa discussão, beleza? Por fim, as referências que eu usei aqui para fazer essa aula, principalmente o livro do Peter Cork e o livro do Brown, não sei pronunciar esse nome, Robotics Vision and Control, terceira edição agora do Peter Cork, e o Embedded Robotics, Mobile Robot Design and Applications with Embedded Systems, segunda edição do Brown, beleza? Então, vou tentar ver se eu consigo disponibilizar esses livros para vocês, mas caso contrário, bom, procurem por conta própria também. Isso aí, galera, muito obrigado, um beijo no coração e tchau, tchau.